No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave. E aí, pessoal? Continuamos então com a nossa temporada sobre as energias arquetípicas dentro das organizações, como distingui-las e como trabalhar na cura das limitações dessas energias. Lembrando que para isso a gente está usando a sabedoria do Enneagrama. Eu sempre gosto de falar isso no início do nosso podcast para quem está chegando agora. Para quem não conhece, é um convite a conhecer o Enneagrama. Mas mesmo para quem não conhece, as energias arquetípicas elas são, como o próprio conceito diz, do inconsciente coletivo, ou seja, com certeza é algo que é conhecido para todos nós. Então não precisa necessariamente conhecer o Enneagrama para entender o que a gente está falando aqui, porque a gente realmente vai lidar com esses arquétipos dentro das organizações. No Enneagrama, a gente está entrando no raio 4, que é uma energia que tem como questão profunda as energias presentes dentro do coração, o mundo das emoções, isso inclusive dentro de organizações também. A gente sempre inicia falando da luz de cada energia arquetípica para lembrar a gente do nosso imenso potencial e da beleza de cada ser ou organização. Na minha visão, essa é a única forma que a gente consegue realmente entender o que está por trás das tendências dessa empresa, e saber que, independente de qualquer comportamento que a gente esteja vendo, observando, existe uma consciência querendo expandir e uma consciência pedindo um trabalho de cura, que é o trabalho que eu faço bastante dentro das organizações e eu uso muito toda essa sabedoria. Então a gente sempre inicia falando da luz ao invés de falar dos problemas, porque é como se eu conseguisse dar o caminho e aí explicar o porquê que as coisas e as tendências e comportamentos acontecem da forma que acontece. A energia arquetípica do 4 em organizações fala sobre como em nenhum outro local, em nenhuma outra energia e nenhuma outra empresa que tenha realmente isso como verdade vai entender de forma tão profunda o que aqui a gente chama de a verdadeira identidade. É o eu mais profundo de uma organização. Então a gente pode falar de trabalhos de branding, trabalhos profundos de encontro com identidade, como isso separa da personalidade. Isso todos nós temos, todas as empresas, principalmente que passam um trabalho de cura, precisam passar por esse trabalho. Mas para essa empresa que gira especificamente nesse raio, isso não é uma questão de fazer, é uma questão de existir a partir dessa energia. Então o que essa organização tem como nenhuma outra é não aceitar algo que não seja o seu eu mais verdadeiro. Então lembrando que a gente está falando da luz, em luz essa organização entende que para isso é necessário despir-se de todo o conteúdo sobre o que se acredita e sobre aquilo que acha e acredita sobre si mesmo, sobre o que é. É deixar ir tudo aquilo que tem como crença de ser a sua identidade. Simplesmente deixar tudo ir. Não há julgamento mais nenhum meu sobre o que eu sou e nem dos outros, e nem sobre o que eu acredito que são os outros. E a partir desse, eu vou colocar uma aspas aqui, desse vazio, é deixar agir todo o mistério e entender que é nesse mistério, nessa profundidade, que mora a minha verdadeira identidade. E é nessa ação, nessa vastidão, onde existe uma coisa intrínseca a essa organização e aos seres como um todo, que é a beleza, que eu acho que faz parte bastante da identidade de uma empresa que vibra nesse raio. É essa beleza da admiração de um coração verdadeiro, da admiração desse coração tão puro e lindo a partir do momento que ele se permite ser quem é. E, de novo, essa beleza nasce a partir dessa contemplação. Tem uma energia muito profunda de intimidade com relação a esse eu verdadeiro.
Mas não é aqui a intimidade que a gente costuma falar, que todos nós de alguma forma temos, que é a intimidade com uma outra pessoa, de conversar, de se relacionar. Mas é uma intimidade de estar verdadeiramente conectado, quase que fundido com o próprio coração. Quando a gente está falando com empresas com questões focadas no coração, a gente está falando de organizações que têm bastante foco em conexão verdadeira. Com o coração realmente aberto, livre de julgamento de si e dos outros. Então, aqui entende-se que a liberdade de ser quem se é passa por todas as formas de expressões. E essas expressões são muito, muito importantes. Colocar essa energia para fora para que a gente possa se expressar é uma coisa absolutamente importante para quem tem essa energia como algo bem profunda. E é dessa intimidade que a gente está relatando aqui. Contato profundo com essa identidade verdadeira. E a partir disso faz nascer algo muito natural a partir dessa intimidade, que é o contato com a beleza, com a profundidade e a intensidade que toda essa intimidade cria. Pensa, por exemplo, em algum momento no qual você viu algo, uma obra de arte, uma música, e entrou numa sensação de beleza penetrante e se perdeu naquilo que você estava vendo, ou numa música, ou numa obra de arte, ou num filme, e você entrou em contato profundo com o objeto admirado ali e percebeu a beleza na hora. É essa intimidade que a gente está falando, essa é a intimidade de ter uma conexão livre e verdadeira e naturalmente a partir da beleza. Então, entenda que a beleza aqui gera intimidade, da mesma forma que a intimidade aqui gera a beleza. Percebe como a gente está falando de algo bem profundo, bem autêntico, bem belo, bem intenso. E essa beleza deve ser expressada por empresas que vibram nessa energia. Mas acho que é muito importante entender que essa energia realmente é uma energia profunda, forte, intensa. Então, é algo bem comum de sentir no ambiente dessas empresas essa energia acontecendo. Essas empresas vão buscar em essência, tanto em luz quanto em personalidade, vão buscar o contato com esse significado profundo. Tem que ter esse significado, tem que ter essa intensidade, tem que ter autenticidade. Essa expressão precisa ser verdadeira, porque pensa assim, para a maioria de nós, para a maioria das empresas que não entendem ou não estão nesse raio, nessa energia arquetípica, a gente vai falar, não, eu não sou intenso o tempo todo, tá tudo bem, as coisas não são tão lindas o tempo todo, não é toda hora, tem coisas que são mais práticas, não precisa de um significado. Quem geralmente trabalha em empresas e empresas que são desse raio vão ter algo do não, isso não é aceitável. Eu preciso me expressar como a minha verdade mais profunda, eu preciso dessa intensidade, eu preciso sentir essa energia intensa acontecendo. É isso que eu sou. Então tem uma coisa de, se te interessar isso que eu sou, seja bem-vindo, se não, ok, siga o seu caminho. É tão importante isso para mim que não me interessa uma relação, uma vida onde eu não me expresse a partir dessa forma. Eu não deixarei de ser essa empresa, pois essa autenticidade é a coisa mais importante da minha vida. E aí a gente vai ver uma empresa se desdobrando a partir dessas energias. A gente tem um líder bem conhecido no mundo que vibra bem essa energia, que é o Steve Jobs. Então a gente pode sim explorar bastante a existência da Apple como a expressão, né? Então a importância da autenticidade, da beleza, do design, da arte, o próprio logo que traz a arte, a ciência, a religião no mesmo objeto. Tem um discurso do Steve Jobs que ele conta como foi importante ele entender a arte a partir das artes da caligrafia, que ele gostava muito de estudar, para conseguir fazer algo que fosse realmente autêntico e expressasse essa beleza, né? E aí nasce a Apple a partir disso. Importante falar que eu não estou julgando aqui nível de consciência alto, baixo dessa empresa ou não, tá? É mais para a gente entender a manifestação dessa energia. E aí quanto mais uma organização vibrar nessa energia, menos ela aceitará aquilo que é comum, o que é superficial, o que é flat, o que é sem graça, sem mistério.
Lembrando que em nossa jornada a gente geralmente distorce em todos os raios há uma distorção da luz desse raio, dessa energia, e a gente vai começar a agir a partir de uma personalidade que vai tentar buscar isso que perdeu, o esquecimento de si mesmo, que a gente chama no caminho de cura, né? E começar a agir a partir de uma personalidade diferente, construindo, às vezes, uma empresa que acredita estar sendo isso, mas quase todas as vezes falhando. E é o esquecimento dessa luz e o afastamento dessa essência que é o que causa, e eu falo isso por muita experiência, o ponto final de toda a cura, gente, é sempre lembrar a beleza da luz de cada uma dessas empresas. Qualquer problema é resolvido a partir da condução dessa energia. Porque a partir do momento que se encontra isso, é como se abrisse um campo de prosperidade, inclusive os processos práticos da empresa, pessoas começam a se encaixar num mecanismo que vibra uma coisa mais superior. Então esse esquecimento de si mesmo, para mim, é a causa de todos os males dentro de uma organização. Então uma empresa que distorce essa energia de raio 4, como a gente está chamando aqui, começa a criar uma falsa identidade, uma falsa existência, onde ela acredita que ela tenha toda essa profundidade e intensidade, mas para ela em si é uma profundidade, uma intensidade falsa, porque ela não está em contato com o mistério verdadeiro de deixar as coisas fluírem. Então inicia um processo de tentar se definir o tempo todo, porque como ela quer buscar essa identidade verdadeira, ela vai começar a buscar, então eu sou isso, eu não sou aquilo, isso aqui combina comigo, isso não combina, tentando encontrar aquele eu verdadeiro. Mas é óbvio que é um coração sem presença, essa energia emocional dessa empresa está vibrando de forma distorcida, e aí ela não vai encontrar isso que ela busca. Existe uma falta de encontro consigo mesmo, pois ela vai rejeitar as ideias que são verdades sobre ela por diversos motivos, julgamento externo, as pessoas acreditam uma coisa, ela foi ensinada na infância, essa empresa quando nasceu foi tomar um caminho, começou a tomar um caminho diferente por conta de resultados, enfim. Ela vai começar a construir e rejeitar as ideias verdadeiras que são abertas ao mistério por conta dessas crenças que tem. E aí tem um perigo muito grande, tem um perigo dessa empresa e dessa energia entregar e começar a se entregar para tudo aquilo que concorda com o seu próprio narcisismo, com o seu próprio ego. Então tudo aquilo que, olha, meu ego se inflou aqui e entendeu que eu sou isso, então eu me entrego a isso. Ao invés da aceitação, né? E aí começa um processo de olhar para fora e tentar se definir a partir de padrões externos. No Enneagrama a gente chama isso da paixão, conhecido como o pecado da inveja, né? O pecado capital da inveja, que é o coração distorcido, que é esse coração que começa a olhar para fora e vai tentar definir a partir de padrões externos. Então, o que estão fazendo que eu não estou? O que os outros têm que eu não tenho? E sempre sentindo muito, né? Numa energia muito do coração que vibra, nossa, olha o que ele tem e eu não tenho. Buscando sempre criar-se e inventar-se a partir daquilo que acredita que falta. Então o que está faltando para eu ser autêntica? E começa a olhar sempre a grama do vizinho e ver que a grama do vizinho está verde e a minha não está. E no final das contas é o jeito que ela conseguiu achar para sentir a energia da intensidade e da profundidade acontecendo o tempo todo. Como comportamento bastante padrão nessas empresas, geralmente é uma conexão bem, bem profunda com a identidade, com a expressão da empresa. Às vezes com a beleza dela e com a manifestação dessa beleza no mundo. Então você conversa com pessoas, com funcionários, com líderes, geralmente tem uma admiração comum com essa expressão, geralmente relatada por todo mundo. Nossa, a gente tem muito orgulho, a gente acha muito bonito o que é feito aqui, isso aqui é muito belo, isso são coisas bastante comuns de encontrar empresas que vibram essa energia. E ao mesmo tempo também é bem comum uma energia bem profunda e intensa. E aí precisa ter um pouco de sensibilidade para captar essa energia no ar. E às vezes essa energia pode até ser mais pesada, dependendo do nível de consciência dessa empresa. Pode ser uma energia meio ruim, vamos dizer assim. É bem comum, de novo, né, vai depender um pouco do nível de consciência da empresa, mas é bem comum uma negatividade no clima dessa empresa, onde o foco geralmente está naquilo que está dando errado, ou aquilo que falta, né, como a gente comentou. E aí a gente começa a ver processos e pessoas totalmente voltadas a corrigir processos e encontrar erros. Quem conhece o Enneagrama, esse é o acesso ao raio 1, que a gente já falou em um podcast anterior aqui.
Mas essa energia negativa ela é bem contaminadora e parece que todos começam a focar as próprias ações, a corrigir os erros, a tentar preencher aquilo que falta e o tempo todo uma energia sempre de estamos trabalhando em nome de alguma coisa que a gente não sabe direito o que é, mas a gente entende que está dando errado e a gente precisa fazer isso. Eu gostaria que vocês entendessem principalmente a intensidade da energia aqui. E essa energia negativa ela pode e geralmente é bem contaminadora. Se não houver nessa empresa prática de presença e aterramento, coisa que é bem fundamental para trabalhar a cura nessa empresa, eu diria que essa empresa vai viver uma conturbação energética o tempo todo. Então as pessoas estão aflitas o tempo todo. Para quem não vive nesse raio com frequência, para quem não é um tipo 4 do Enneagrama, ou para quem não está acostumado com isso, é bem difícil de sustentar às vezes essa energia, porque é bem intensa e conflituosa e meio confusa. Então é bem comum entrar em organizações desse tipo e ver uma tensão no ar, uma energia às vezes negativa, mas geralmente uma energia intensa. As pessoas podem estar preocupadas, muita energia às vezes de sofrimento, pessoas relatando emoções meio negativas, porque vai entrando realmente num campo que começa a se perder. Lembrando que eu estou falando aqui, né, estou trazendo níveis mais baixos de consciência e intensificando para que seja mais fácil de explicar, principalmente via somente voz para vocês. O coração sem presença aqui, ele vai buscar encontrar a imensidão daquela verdadeira identidade que a gente falou no início, conectado com o mistério, com a beleza, criando essa intensidade e essa profundidade a qualquer custo. Entende por que essa energia existe? E quanto menor o nível de presença, maior será o chacoalhão energético que vai ter dentro dessa empresa. É bem comum também perceber isso no nível de ambiente, tanto em pessoas, em como é que estão vibrando as pessoas e se comportando essas pessoas também, não só no nível de ambiente. Tem uma coisa legal, no nível de ambiente, um raio 4 geralmente vai ter o contato da beleza voltado no nível de ambiente. E aí a gente está falando de arquitetura, roupas, música, expressões de arte. Isso é bem comum encontrar. Lugares voltados muito à elegância, à delicadeza, o design de interiores, o toque, o requinte presente nesse lugar. Bastante comum, por exemplo, em coisas bastante raio 4, como galerias de arte, cafeterias, alguns restaurantes que têm aqueles ares especiais, e coisas, algumas floriculturas, pessoas trabalham com arranjos super caprichosos. Isso é bastante belo de ver nessas empresas. Então, mas assim, para qualquer tipo de empresa, fique sempre atento à importância que se dá para aquela sutileza, para o requinte das coisas, aquele toque artístico. Tem que de alguma forma ter uma beleza, seja essa beleza realmente um toque artístico, seja essa beleza a eficiência perfeita, os números que traduzem essa perfeição, sempre tem de alguma forma esse toque, seja na entrega de um produto ou na entrega de um serviço dessa empresa. A importância que ela dá para que essa entrega e esse produto tenha significado para si e para os outros. Como já falei, para auxiliar na cura dessa empresa, é absolutamente importante a prática de presença e aterramento, para que haja sustentação no corpo, e aí no corpo entende tanto o corpo pessoal quanto o corpo da organização, para segurar e para aguentar a intensidade do coração que vai vibrar ali. Com a prática de presença, é super possível ajudar na compreensão de todos ali do que é essa profundidade, do que é a beleza, do que é o mistério das coisas que estão ali. E é só a partir disso que a gente consegue estar presente ali o tempo todo. E viver realmente uma realidade mais presente, não tanto nessa energia que a gente se perde, mas sim numa realidade de entregas práticas, entregando toda essa praticidade sem perder o significado, sem perder a beleza, sem perder o requinte que esse raio tem de tão natural e tem, eu acredito que é o que ele tem de mais belo para nos ensinar sobre a vida. Bom, pessoal, é isso aí. Fiquem atentos aos próximos posts, aos próximos podcasts aqui. A gente vai entrar no próximo na energia mental, nas energias e arquétipos que tem como questão central as energias mentais. Lembrando que também a gente está a todo vapor com conteúdo sobre Enneagrama no Instagram
tanto no meu Instagram, Pivo Moraes, quanto no Instagram da Iluminata, que é a escola de transformação do qual eu faço retiros sobre Enneagrama. E lá vocês vão ter informações completas sobre quais são os retiros que a gente dá sobre Enneagrama, onde a gente aborda essas energias. No meu Instagram eu falo bastante sobre essa participação dessa energia dentro de organizações, então para isso fiquem atentos, tanto no meu Instagram quanto no Instagram da Escola de Transformação Iluminata. Lembrando que Iluminata é com 2 T's. Ok? Valeu, gente. A gente se vê já já. Tchau, tchau.